Olá, pessoal! Vamos à correção dos exercícios que foram propostos durante as aulas sobre as funções nitrogenadas, aminas e amidas. A difenildramina foi um dos primeiros anti-histamínicos utilizados para tratar urticária, rinite e reações alérgicas decorrentes de picadas de insetos. Sua estrutura é apresentada a seguir. Quais são as funções orgânicas presentes na estrutura da difenildramina? Nós temos o átomo de nitrogênio ligado a diferentes carbonos, mas a nenhuma carbonila, o que é próprio de uma amina. A outra função presente é caracterizada pelo oxigênio como heteroátomo no meio da cadeia. Função éter. Exercício 2 sobre as aminas. Dê o nome das seguintes aminas. Então, nós temos aqui o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios e a um grupo orgânico formado por 2 carbonos com uma ligação simples entre eles. Esse aqui é o grupo etil. Então, essa amina é a etil e o nome da função amina, etilamina. No segundo exemplo, nós temos um nitrogênio ligado a um átomo de hidrogênio e a 2 grupos orgânicos, metil e etil. Como são 2 grupos orgânicos distintos, nós vamos seguir a ordem alfabética. Etil, tudo junto, metil, o nome da função, amina. Para o terceiro caso, nós temos o nitrogênio ligado a 3 grupos distintos, um com 2 carbonos, esse é o etil, um segundo grupo formado por 3 carbonos, propil, só que este grupo está ligado ao nitrogênio pelo carbono do meio, o nome desse substituinte é o isopropil, e o terceiro substituinte é o grupo fenil. Seguindo a ordem alfabética, nós teremos etil, fenil, isopropil e o nome da função, amina. Lembrando que iso não entra na contagem da ordem alfabética. Segunda parte do exercício 2, a partir da nomenclatura, represente em estrutura bastão as aminas a seguir. Então, nós vamos começar pela cadeia principal, né? Pentan, são 5 carbonos. 1, 2. Sempre numerando para nós não nos perdermos. No carbono 2, nós temos um grupo metil. E no carbono 3 está localizado o grupo que vai caracterizar esse composto como uma amina. O mesmo nós vamos fazer para o segundo exemplo. 4-metil-pentan-2-amina. Então, a cadeia principal tem 5 carbonos. Sempre lembrando de numerar para nós. No carbono 4, nós temos um grupo metil e no carbono 2, nós temos o grupo que caracterizará este composto como uma amina. Exercício 3 pede que coloquemos as substâncias em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, primeiro temos que comparar se são todos da mesma função orgânica, se são polares ou apolares, se têm massas parecidas, qual é o tipo de interação intermolecular. Nós temos aqui amina, amina, amina. Nós temos um álcool e um hidrocarboneto. Logo, pertencem a funções orgânicas diferentes. Então, as polaridades serão diferentes e, logo, as interações intermoleculares também. O propano é um hidrocarboneto, assim, é uma molécula apolar, enquanto as outras são moléculas polares. Como o exercício pede uma ordem crescente do ponto de ebulição, nós vamos daquele que tem o menor ponto de ebulição para aquele que tem o maior ponto de ebulição. Ter ponto de ebulição maior significa que aquele composto tem uma interação intermolecular maior, mais intensa, fazendo com que seja necessário que se dê mais energia para as moléculas se afastarem umas das outras e então fazerem a passagem de líquido para gasoso. Entre essas substâncias que aqui foram colocadas, o propano, que é uma molécula apolar,
tem uma interação intermolecular do tipo forças de London ou Van der Waals ou dipolo induzido, que é a mais fraca de todas. Logo, terá o menor ponto de ebulição entre estas substâncias que foram propostas aqui. Então, propano é o de menor ponto de ebulição. Comparando as aminas e o etanol, todas são polares. E todas são polares. No entanto, o etanol, por possuir a ligação de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, é a interação mais forte que existe. Então, o etanol será a substância que terá o maior ponto de ebulição. Vamos analisar as aminas. Nós temos 3 aminas. A etilamina tem a possibilidade de fazer 2 ligações de hidrogênio, porque possui ainda 2 hidrogênios que não foram substituídos. A dimetilamina tem um hidrogênio que não foi substituído e que pode fazer uma ligação de hidrogênio. A trimetilamina não tem hidrogênios que a permitam fazer ligações de hidrogênio. Logo, a interação entre as moléculas de trimetilamina é menor do que nas outras 2 aminas apresentadas. Assim, tem um ponto de ebulição menor. Então, entre as 3 aminas apresentadas, o ponto de ebulição entre elas, do menor para o maior, será da trimetilamina, depois da dimetilamina, porque ela já faz uma ligação de hidrogênio em sua interação intermolecular, e depois a etilamina, que faz 2 ligações de hidrogênio em suas interações intermoleculares. E a substância entre essas que tem o maior ponto de ebulição é o etanol. Indique o nome do composto com a fórmula molecular a seguir. Bom, esse composto é uma amida, porque tem o nitrogênio ligado a uma carbonila. O nitrogênio está ligado a 2 outros grupos orgânicos, um grupo metil e um grupo fenil, porque o nitrogênio está ligado diretamente ao anel. E a cadeia principal, a cadeia carbônica que está ligada à carbonila, contém 5 carbonos. E entre esses carbonos, somente ligações simples. Então, pentão. Juntando tudo, nós temos 2 substituintes ligados ao nitrogênio, que em ordem alfabética ficarão NN, fenil, metil, pentanamida. Alternativa B. Exercício 2 para a amida. Assinale a fórmula estrutural da amida cujo nome é ortoisopropilbenzamida. Vou começar pelo benzamida. Significa que eu tenho o anel benzênico ligado ao grupo que vai caracterizar uma amida. O prefixo O significa que eu tenho substituinte nas posições 1, 2. Esse aqui, posição 1, posição 2. Na posição 2, nós temos o isopropil. Isopropil. Propil, ele é 3 carbonos, que pode estar ligado à cadeia principal pela extremidade ou pelo carbono do meio. Se o grupo propil estiver ligado à cadeia principal pela extremidade, ele é conhecido por propil. Se ele estiver ligado pelo carbono do meio, ele é o isopropil. Neste caso, então, nós temos um grupo substituinte isopropil, então, que está ligado pelo carbono do meio. O nitrogênio aqui, então, tem 2 hidrogênios, não tem grupos orgânicos ligados diretamente ao nitrogênio. Com isso, a fórmula estrutural do composto apresentado é aquele da estrutura da alternativa D. Até a próxima, pessoal. Um abraço.